96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Dia 13 de abril no Bossa Nova e dia 28 de abril no Espaço Cultural Mamulengo, Assis Bezerra canta Gilberto Gil. Convidados: Edivaldo Nascimento, Rubens de Figueiredo, Fifi Bezerra, Dimas Bezerra, Moisés Bezerra e Ricardo Totti. Assis Bezerra canta Gilberto Gil, às 22 horas. Apoio Altec Studio e FM Universitária. A leitura abre portas. A Biblioteca Carlos Castelo Branco foi aberta ao público em 1995 na Casa da Cultura de Teresina. Seu acervo pertenceu ao jornalista piauiense que dá nome à biblioteca e foi doado por sua viúva à Prefeitura de Teresina. São mais de 5.800 exemplares no acervo, abrangendo livros e periódicos nas áreas de Direito, Política, Economia, Sociologia, Jornalismo e Literatura, além de diversas enciclopédias. Biblioteca Carlos Castelo Branco, Casa da Cultura de Teresina, Rua Rui Barbosa, número 384, Praça Saraiva Centro. Funciona das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 às 5:30 da tarde. Frequente nossas bibliotecas, leia mais e abra as portas do mundo para você. Em Teresina, 11 horas e 34 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva. Ao meu lado é Manoele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje você vai ficar sabendo sobre as novidades do UFC, Fórmula 1 e WNBA. No Bola na Rede você confere as novidades no futebol piauiense, nacional e internacional. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Dia 21 de abril tem a inauguração da Tenda Alternativa com Reggae na Tenda, espaço onde funcionou Raízes. Reggae na Tenda, com as bandas Rega Planta, Espírito Livre e Coxá. Participação dos DJs André Lima e Master Hole, tocando muito Reggae Roots. É a inauguração da Tenda Alternativa no espaço onde funcionou Raízes. Dia 21 de abril às 22 horas. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight está se tornando cada vez mais internacional. O presidente do torneio de lutas, Walid Ismail, deu um passo importante durante a estada na Suécia para acompanhar o UFC do último sábado. Ele é empresário de Paulo Thiago. O ex-lutador firmou parceria com o treinador americano Greg Jackson, que passará a ceder atletas que não estejam sob contrato com o Ultimate ou outras organizações para atuar no evento brasileiro. A parceria vai entrar em ação já a partir do Jungle em Rio, evento que será realizado na cidade carioca no dia 12 de maio. Uma vez que o card do Jungle Fight 38, no dia 28 de abril em Belém, já está quase totalmente definido. Walid Ismail revelou que mais uma luta foi fechada para o Pará, entre o mexicano José Luiz Medrano e o argentino Gabriel Soler. Greg Jackson é treinador de vários grandes lutadores da atualidade, como John Jones e Carlos Condit, além do brasileiro Diego Brandão. Ele foi o pivô de toda a polêmica envolvendo o atual campeão meio pesado do Ultimate e Rashad Evans. Os dois, que se enfrentam pelo cinturão até 93 quilos na luta principal do UFC 145, eram amigos e parceiros de treino na academia de Jackson. Porém, a relação entre eles azedou depois que Jones, incentivado pelo treinador, passou a trilhar o caminho pelo título, que já pertenceu a Rashad. Como resultado, o ex-campeão da categoria deixou a equipe e passou a atacar verbalmente a dupla. E já que começamos falando de UFC, um dos duelos mais aguardados dos últimos tempos enfim está chegando. Neste sábado, o popular campeão dos meios pesados John Jones será desafiado por seu desafeto e ex-companheiro de treinamento
Rashad Evans no UFC 145. Mesmo faltando poucos dias para o combate, as provocações e alfinetadas pessoais continuam. Em entrevista ao site americano MMA Weekly, Jones voltou a falar sobre o fato dos dois terem trabalhado juntos anteriormente, mas garantiu que Evans encontrará um lutador muito diferente do que conheceu na academia há 2 anos. Aos 32 anos, Rashad Evans já disse algumas vezes que conhece praticamente tudo que Jon Jones pode fazer de melhor dentro do octógono, credenciando-se como o único desafiante capaz de tirar o cinturão do atual campeão. No entanto, Jones já está sem paciência. Afirmou que as declarações de seu oponente subestimam a sua inteligência. Sobre as trocas de provocações que deu o tom do combate nesse fim de semana, o campeão, em tom sarcástico, afirmou gostar de ver seu rival focado quase 100% na questão pessoal, garantindo que sua atenção está voltada apenas para a parte tática. Os americanos Jon Jones e Rashad Evans se enfrentam na luta principal do UFC 145, que acontece em Atlanta, nos Estados Unidos. O evento será realizado na noite do dia 21 de abril, depois de se tornar o campeão ao bater o brasileiro Maurício Shogun. Bones já defendeu o cinturão contra Rampage Jackson e outro brasileiro, Lyoto Machida. Todas essas 3 lutas ocorreram no ano passado. Mais uma vez fora da zona de pontuação, Felipe Massa voltou a ser alvo de duras críticas pela imprensa italiana. Único 100 pontos, com exceção dos pilotos das nanicas Caterham, Marussia e HRT, o brasileiro foi vítima de análise pessimistas e comentários irônicos por parte do jornal La Stampa, uma das principais publicações da Itália. Em sua tradicional avaliação de GPS na edição de segunda-feira, a publicação deu nota 4 para a atuação do brasileiro em Xangai. Na justificativa, o veículo afirmou que Massa é garantia de resultado negativo e ironizou a argumentação do piloto, que afirmou que poderia ter ido melhor caso não tivesse pegado tráfego durante a corrida. Recentemente, a revista italiana Auto Sprint publicou uma enquete em seu site perguntando quem deveria entrar no lugar de Massa. O mais votado foi o seu compatriota Rubens Barrichello, atualmente na Fórmula Indy. Uma possível substituição do brasileiro pelo mexicano Sérgio Pérez, da Sauber, especulada pela imprensa europeia, foi rechaçada, pelo menos no momento, pelo jornalista, que acredita que seja melhor esperar até o fim do ano. A nadadora Amanda Beard, bicampeã olímpica, resolveu contar a história de sua vida em um livro. Na obra Dentro d'Água, Elas Não Podem Ver Você Chorar, a americana revela o inferno astral que viveu, com problemas ligados às drogas, bebidas, bulimia e até a automutilação. Vencedor do 4x100 medley dos 200 metros peito em Atlanta 96, Beard, famosa por pousar para as fotos no pódio com um ursinho de pelúcia, começou a passar por essa crise ao mesmo tempo em que crescia profissionalmente. Em um dos momentos mais graves, ela relata que sofreu bulimia, uma disfunção alimentar. Comia e, sentindo-se culpada e tentando emagrecer, forçava o vômito e fazia uso de laxantes. A nadadora passou a se envolver com drogas e álcool depois de não conseguir lidar com a separação de seus pais. Mesmo depois de ser campeã olímpica e conquistar medalhas em mundiais, ela piorou psicologicamente e passou a se cortar com lâminas. Hoje, Beard, com 30 anos, superou os problemas do passado, está casada e com um filho pequeno. Não usa nenhum remédio e está curada da depressão com a qual sofreu durante alguns anos. A fase ruim não fez Beard desistir da natação. Atualmente continua treinando firme para tentar se classificar e integrar a equipe dos Estados Unidos nos Jogos de Londres, neste ano, que a colocaria em um seleto grupo de atletas que disputariam 5 Olimpíadas. Essa notícia nós colocamos porque é muito importante, principalmente os técnicos, prestarem atenção no comportamento dos atletas. A gente sabe que não aparece tanto quanto os bons resultados e os maus resultados, mas a questão psicológica ainda é pouco trabalhada com os atletas, em nível de base e em nível profissional. Então é uma coisa para se chamar a atenção e por isso a gente colocou essa notícia. A brasileira Damires foi selecionada no draft da WNBA. A ala pivô foi recrutada na primeira rodada pelo Minnesota Lynx, atual campeão da Liga Norte-Americana Feminina de Basquete, na 12ª escolha da primeira rodada do evento. Damires começou a chamar a atenção dos olheiros internacionais após ser eleita a melhor jogadora do Mundial Sub-19 no ano passado, com média de 20,9 pontos e 12,6 rebotes por partida.
Depois, a ala pivô fez parte da seleção brasileira principal campeã do Pré-Olímpico das Américas, quando obteve média de 10,2 pontos e 5,9 rebotes por exibição. Após se destacar com a equipe nacional, Damires foi contratada pelo Celta da Espanha, equipe em que atuou sua primeira competição adulta. No campeonato local, a jogadora brasileira obteve médias de 13,1 pontos e 7 rebotes por partida. Se acertar contrato para atuar na WNBA já na temporada 2012, Damires jogará pelo atual campeão da liga. No ano passado, o Minnesota Lynx venceu a final contra o Atlanta Dream por 3-0. E o Kaique Balduino, representante do Brasil no Mundial de Handebol Escolar, venceu mais um jogo no torneio disputado na Croácia. Hoje pela manhã, a equipe de Teresina derrotou a Bélgica por 33-24. O resultado pode ter sido decisivo para a classificação do Brasil para a próxima fase, uma vez que Bélgica e Suécia continuam sendo os únicos times do grupo C sem vencer até aqui, e perder pontos para eles seria preocupante. O último jogo do Kaique nesta fase será amanhã contra a Turquia. O jogo acontece às 14h30, horário da Croácia, e 9h30 no Brasil. Universidade Esportiva volta já. Terceiro Seminário Universidade Brasileira SNUB. Estudantes universitários, preparem-se. Os dias 20, 21 e 22 de abril, campus de Campina Grande da Universidade Estadual da Paraíba, vai acontecer o Terceiro Seminário Nacional Universidade Brasileira SNUB. A atividade é organizada por diretórios centrais de estudantes da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande, pela União Nacional dos Estudantes e pelo movimento Rebele-se na Uni. Nesta edição, a temática principal do seminário é a situação da universidade brasileira, suas virtudes, potencialidades e limitações. Informações pelos telefones 9999-8609 ou 8842-5296 ou no site epb.edu.br ou ainda do blog rebelesenauni.blogspot.com. Universitária Esportiva. Bola na rede. E o Flamengo do Piauí anunciou a contratação do lateral direito Felipe Almeida, ex-Barras e Parnaíba. O jogador chega ao clube rubro-negro para ser titular em uma posição considerada carente pelo treinador Danilo Queiroz. Felipe Almeida acertou sua transferência para o Flamengo depois de deixar o Souza da Paraíba. O jogador deve ser titular, uma vez que o técnico Danilo Queiroz já manifestou insatisfação com o rendimento de Juliano, titular nos últimos compromissos da equipe. Enquanto a chegada de Felipe Almeida ao Flamengo é comemorada pela comissão técnica, a sua saída do Souza não foi em clima de festa. Ele deixou o Alviverde paraibano como um dos principais responsáveis pela queda de rendimento do clube no campeonato paraibano. Junto com o lateral Bruno e o meio Pedro Ivo, Felipe Almeida foi dispensado pelo presidente Aldiônio Abrantes após a derrota do time para o Campinense. E o River está praticamente pronto para encarar o Comercial na noite da próxima quinta-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Piauiense. O treinador Neto Jordão espera apenas a chegada do goleiro Elias para fechar o grupo, que estreia no estadual. Elias chega ao River depois de defender o Central no Campeonato Pernambucano. No clube, ele ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento. O time terminou a competição na 10ª posição da fase de classificação. Seu último jogo com a camisa alvinegra do Central foi no domingo, na derrota por 2-0 para o Náutico. Antes de chegar ao River, ele defendeu, além do Central, CSA, AGA, 7 de Setembro, Porto, Centro Limoeirense e Chá Grande. Além do goleiro Elias, o River tem outras novidades: Jair, lateral direito, Rogério Alagoano, zagueiro, Laércio, zagueiro, Péricles, meia e Nego. E o Brasil, mais uma vez, atropelou o adversário nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de Futsal 2012. A seleção brasileira fez 9-0 no Peru, chegou a 2 vitórias na competição e vai encaminhando a classificação para o torneio que será disputado na Tailândia em novembro. O Peru exigiu mais que a Bolívia, 15-1.
Tanto que no primeiro tempo a seleção fez só 3 gols de bola rolando, com Falcão, Cabreúva e Neto acertando chutes fortes de fora da área. Depois, em 2 cobranças de tiro livre, cobranças diretas a partir da 6ª falta coletiva, Rodrigo aumentou o placar para 5-0. Na volta para o segundo tempo, Valdinha aproveitou o rebote e fez o 6º. Pouco depois, Falcão limpou o marcador e tocou no canto direito do goleiro Cáceres e fez mais. O mesmo Falcão recebeu dentro da área e tocou por baixo das pernas do goleiro, terceiro dele, 8º do Brasil. Com domínio absoluto em quadra, Cabreúva chutou na trave, pegou a sobra e fez mais um, fechando o placar. Hoje o rival é o mais complicado do grupo 1, a Argentina. A partida marcada para as 21 horas deve definir o primeiro colocado do grupo e praticamente assegurar ao vencedor uma vaga na Copa do Mundo de 2012. Nos outros jogos da segunda-feira, Argentina 6, Bolívia 2, Colômbia 3, Uruguai 1, Paraguai 6, Venezuela 0. E a Federação Paulista de Futebol não aceitou a indicação de Zagallo feita pela Federação do Estado do Rio para uma das 5 vice-presidências da CBF e também apresentou um nome que ainda não foi revelado para concorrer ao cargo, que está vago desde que José Maria Marinho assumiu o comando do futebol nacional. Com a resistência da Federação Paulista ao nome de Zagallo, a escolha do novo vice-presidente vai se dar por eleição. Cabe à direção da CBF convocar a Assembleia, que vai reunir as 27 federações e os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para eleger o sucessor de Marinho na região Sudeste. Mesmo sem saber quem seria o representante paulista, as federações do Norte e Nordeste já disseram que pretendem apoiar o candidato de Marco Polo Del Nero, mandatário da Federação Paulista de Futebol. E a posição da Federação Paulista ficou clara ontem em assembleia para aprovação de contas da CBF e reflete o racha entre Federação Paulista e outras federações estaduais lideradas pelo Rio, responsável pelo convite a Zagallo. No entender de Rubens Lopes, do Rio, era sua vez de indicar o nome do vice-presidente do Sudeste. Na estranha divisão geográfica da CBF, somente o Rio e São Paulo fazem parte da região. Mas, para Del Nero, a indicação do último vice-presidente, justamente Marinho, foi feita em conjunto pelas 2 federações. Por trás do impasse é uma declarada disputa pelo poder. Se Zagallo for eleito, passará a ser o vice-presidente mais idoso da CBF, portanto, o substituto natural e imediato de Marinho em caso de vacância na presidência, tirando a vaga do Marco Polo Del Nero. E a autópsia do meia Pier Mário Morosini, do Livorno, que faleceu no último sábado após sofrer um ataque cardíaco durante a partida contra o Pescara pela Série B da Itália, foi concluída, apesar de ainda não ter sido determinada a causa da morte do jogador. A imprensa, de acordo com fontes médicas, apontou que os primeiros exames realizados não foram conclusivos. Por isso, serão necessários novos procedimentos que devem acontecer nas próximas semanas. Além disso, os médicos teriam descartado em um primeiro momento que um infarto ou um aneurisma teriam causado a morte de Morosini. A autópsia durou cerca de 6 horas e aconteceu no Instituto Médico Legal em Pescara, no litoral da Itália, cidade onde o jogador morreu em campo. Após os exames, está previsto que o corpo do jogador será levado para Livorno, onde será cremado. A promotoria de Pescara abriu ontem uma investigação por homicídio culposo por conta da morte do jogador, embora tenha admitido que este é um procedimento formal. A presença de um carro de polícia na porta do estádio, que atrapalhou a chegada da ambulância no campo, gerou grande polêmica na Itália, onde se especulou que o atraso pudesse ter influenciado na morte do atleta. No entanto, já foi descartada essa hipótese, já que o atleta recebeu atendimento pouco depois de sua primeira queda no gramado, aos 31 minutos da partida entre Pescara e Livorno. O jogador recebeu uma massagem cardíaca ainda no estádio e em seguida foi transferido para o hospital, onde morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O técnico Luiz Felipe Scolari já dá como certa sua saída do Palmeiras após o fim do seu contrato. O motivo para não renovar o vínculo com o Alviverde seria um possível acerto para comandar uma seleção durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, segundo publicação da Folha de São Paulo. A publicação afirma que Filipão pensa em comandar uma equipe nacional após deixar o Palmeiras no fim do ano. A seleção brasileira, contudo, não é a primeira opção do treinador. Sem técnico, a seleção da Inglaterra também pode ser o futuro time a ser comandado pelo brasileiro. E hoje de manhã, o Romário, de deboche, eu acredito, disse que um possível técnico melhor que Mano Menezes seria Joel Santana.
Fica a dúvida. Ricardo Teixeira foi nomeado patrono da Confederação Brasileira de Futebol. O ex-presidente da entidade, que renunciou ao cargo em março, teve a indicação aceita por unanimidade em assembleia, que aconteceu ontem na sede da CBF. Atualmente, o ex-presidente da CBF e da FIFA, João Avelange, já é o patrono da Confederação Brasileira de Futebol. A queda da Portuguesa para a Série A2 do Campeonato Paulista continua repercutindo no Canindé. Ontem, o departamento de futebol do clube publicou uma nota oficial em seu site pedindo desculpas ao torcedor rubro-verde pela melancólica campanha desempenhada pela equipe na competição. A publicação salienta que nenhuma justificativa dada pela diretoria nesse momento irá amenizar as críticas e o desapontamento de seu torcedor com o time, mas reforça que todo o apoio será necessário para reerguer a equipe no Brasileiro e na Copa do Brasil. O clube também promete uma reformulação no elenco e afirma que novas contratações serão realizadas para a disputa do Campeonato Nacional. Após somar 9 derrotas e 6 empates durante a disputa do Paulista, a Portuguesa terminou a 17ª colocação com apenas 18 pontos ganhos. A equipe dependia apenas de si mesma para se livrar da degola, mas a derrota por 4-2 para o Mirassol determinou a sua queda para a 2ª divisão estadual. E hoje tem rodada, confira quem joga hoje. Na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebe o Real Madrid às 15h45. E pela Libertadores, pelo grupo 3, o Bolívar recebe a Universidade Católica às 22h30. No mesmo horário, o Júnior Barranquilla joga com o União. No grupo 7, o Deportivo Quito encara o Chivas às 20h15. E no mesmo horário ainda tem Vélez Sarsfield contra o Defensor. Universitário Esportiva volta já. Atenção, criançada! Pela primeira vez em Teresina, o espetáculo mais esperado do ano, Lazy Tal. Somente domingo, dia 22 de abril, em 2 sessões, às 10 da manhã e às 5 da tarde, no Teatro 4 de Setembro. Informações 3222-7100, 9900-8897. Apoio FM Universitária 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a rádio FM Universitária, liga para o telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem aí, universitariesportiva@hotmail.com. Anotando, universitariesportiva@hotmail.com. E por hoje é só. A Universitária Esportiva chegou ao fim e o programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. com direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta às 11h30, então não esqueçam de sintonizar na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.